Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Câmara veta projeto que ressarce município por gasto com serviços da União. O projeto que visava ressarcir os municípios por gastos com serviços da União foi vetado na Câmara dos Deputados no último dia 1º de dezembro de 2021. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados concluiu pela incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira do Projeto de Lei 5.163 de 2013, que garante o ressarcimento aos municípios de gastos feitos com serviços públicos de responsabilidade constitucional da União e dos Estados. A votação seguiu recomendação do relator, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Segundo ele, tanto o projeto como o substitutivo aprovado pela Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público não respeitam exigências da legislação fiscal. Entre elas, a existência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e a compensação dos gastos previstos por meio de aumento da receita ou redução de outras despesas. O projeto foi apresentado pelo deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Com a aprovação da incompatibilidade e inadequação orçamentária e financeira, o texto será arquivado, já que também não houve apresentação de recurso para a votação da proposta no plenário da Câmara. Bolsonaro sanciona a lei que cria o programa de estímulo ao crédito para MEIs. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.257 de 2021, que cria o Programa de Estímulo ao Crédito. A medida é direcionada a microempreendedores individuais, os chamados MEIs, além de micro e pequenas empresas e produtores rurais, com receita bruta anual de até 4,8 milhões de reais. Se a empresa abriu em 2020 ou 2021, o limite do valor da receita bruta anual será proporcional aos meses em que esteve em funcionamento, respectivamente a cada ano. O programa será operacionalizado por bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, com exceção das cooperativas de crédito e administradoras de consórcios. O governo espera que o programa estimule até 48 bilhões de reais em novos créditos para os empreendedores de micro e pequeno porte, que foram os mais afetados durante a pandemia. Segundo pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, elas representam 98,5% das empresas privadas do país, além de serem responsáveis por 27% do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, e 50% dos trabalhos formais. Governo retira 138 milhões de reais de emendas do relator. O Poder Executivo enviou mensagem ao Congresso para retirar o projeto de lei do Congresso Nacional PLN 36 de 2021, que abre crédito especial de 138,3 milhões de reais. Os recursos têm como origem emendas do Relator-Geral do Orçamento, classificadas como RP9, as emendas do relator. A maior parte dos recursos, de 128,3 milhões, iria para fomento ao setor agropecuário. Os 10 milhões restantes destinavam-se à estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. Originalmente, o crédito especial fazia parte do PLN 31 de 2021. No entanto, a Comissão Mista de Orçamento decidiu dividir a proposta por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a execução das emendas do relator por julgar que faltava transparência na distribuição por indicações de parlamentares. Em resposta, o Congresso aprovou uma resolução que aumenta a publicidade sobre a destinação e estabelece limite para as despesas. Na segunda-feira, 6 de dezembro, a ministra do STF, Rosa Weber, liberou a execução das emendas de relator de 2021, desde que sejam aplicadas as regras da resolução do Congresso.
Na mensagem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a programação orçamentária do Ministério da Agricultura já contempla suplementação de 128,3 milhões para fomento e apoio aos pequenos e médios produtores rurais. A política tem como objetivo o estímulo ao aumento da geração de emprego e renda no setor agropecuário. Originalmente, as emendas de relator ofereciam 128,3 milhões para o Ministério da Defesa como parte do Programa de Implementação de Infraestrutura Básica nos municípios da região do Calha Norte. Os outros 10 milhões financiavam o apoio ao controle de qualidade da água para a prevenção de doenças. Ministra do STF libera a execução das emendas do relator. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu na segunda-feira, 6 de dezembro, liberar o pagamento dos recursos das chamadas emendas do relator relativas ao orçamento da União deste ano. Essas emendas ficaram conhecidas como orçamento secreto. A decisão foi tomada após o Congresso aprovar, na semana passada, uma resolução para cumprir parte da decisão de dar publicidade ao processo de destinação dos recursos. A liberação está valendo, mas ainda será votada em sessão extraordinária do plenário virtual do Supremo. Antes da aprovação das novas regras, as emendas estavam baseadas na Resolução 1 de 2006 do Congresso. As emendas do relator geral ao orçamento federal poderiam ser apresentadas pelo parlamentar que ocupa a função para corrigir omissões de ordem técnica e legal, com o objetivo de organizar a peça orçamentária. Na prática, esse tipo de emenda é repassada, por meio do relator, a deputados e senadores que apoiam o governo. Dessa forma, a indicação para a aplicação dos recursos em hospitais e escolas, por exemplo, ocorre sem a divulgação do nome do parlamentar autor da emenda ao orçamento. No caso de emendas individuais e de bancada, os autores podem ser identificados. Segundo a Consultoria Legislativa da Câmara, no orçamento deste ano, os Ministérios da Saúde, com 4,6 bilhões, do Desenvolvimento Regional, com 2,7 bilhões, e da Agricultura, com 790 milhões de reais, são os maiores beneficiados com empenhos oriundos de emendas do relator. Congresso promulga parte da PEC dos precatórios e abre espaço para Auxílio Brasil. O Congresso Nacional promulgou na quarta-feira, 8 de dezembro, trechos da PEC dos precatórios 23 de 2021, que foram consenso entre a Câmara dos Deputados e o Senado. Os precatórios são dívidas da União com os cidadãos e as empresas. Tratam-se de débitos reconhecidos na Justiça de forma definitiva, o que significa que não cabe mais recurso e o governo é obrigado a pagá-los. Segundo o Ministério da Economia, o pagamento de precatórios vai saltar de 54,7 bilhões este ano para 89,1 bilhões em 2022. Renan Pierre, professor da Fundação Getúlio Vargas, explica que o valor que o governo tem de pagar em precatórios varia de ano a ano. Tem coisas que não dependem, não tem a ver com o controle do governo. Acontece que, excepcionalmente, agora, a gente está tendo um volume mais alto de precatórios, né? O governo tem que pagar mais dívida. E no momento que o governo tem muito pouco espaço no orçamento. Então, foi essa a justificativa para o governo federal passar essa PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios tem dois pilares: o limite do pagamento dessas dívidas pela União nos próximos anos e a mudança na fórmula que calcula o teto de gastos. Dos dois pilares da PEC dos precatórios, apenas a alteração no teto de gastos já está valendo com a promulgação. Já houve divergência entre deputados e senadores a respeito do limite anual para pagamento dos precatórios. Esse ponto ainda precisa ser debatido na Câmara. Com a mudança na fórmula de cálculo do teto de gastos, o governo espera abrir espaço no orçamento para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. A estimativa é que a aprovação da PEC deu uma folga de quase 106 bilhões de reais aos cofres federais. Na terça-feira, 7 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que antecipa o pagamento do benefício no valor de R$ 400. É o chamado benefício extraordinário, que, vale ressaltar, por enquanto, se restringe a dezembro.
A antecipação do benefício foi bem recebida por Inácia Ribeiro, de 42 anos, moradora de Mucambo, no interior do Ceará, que usa o auxílio para despesas básicas da família. É uma notícia boa, né? Ajuda bastante, só que se não aumentasse tanto o preço da cesta básica, ajudaria mais, porque ao mesmo tempo que ele manda esse benefício para a gente, né, para o pessoal, aumenta muito o preço das coisas. Aí fica uma coisa assim quase que na mesma. O pagamento da parcela de dezembro do Auxílio Brasil começou na sexta-feira, 10 de dezembro. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!